Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Semanalmente, nós entrevistamos aqui durante 30 minutos uma pessoa que de fato tem uma palavra ética, que tem história e que está contribuindo na construção de uma sociedade com justiça e paz, com direitos humanos. E hoje nós temos a grande alegria de entrevistar Dr. Evandro de Pádua Abreu. Dr. Evandro, bem-vindo aqui no Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Falei, Gilvander, alegria minha, muito obrigado pelo convite e, sobretudo, dentro do espírito, né, proposto, né, de procurar dar uma contribuição para essa sociedade nossa tão conturbada, né. Muito obrigado, então, e o meu abraço a quem está nos honrando, né, como telespectadores e o pessoal da internet também, né, Exatamente. Por esse mundo afora. Sinta-se em casa, tá, doutor Muito Evandro? obrigado. Doutor Evandro é advogado e tem uma vasta história, né, de dedicação à vida pública em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e é também advogado em várias áreas. Mas, doutor Evandro, vamos começar do início. Perfeito. O senhor nasceu onde? Passos. Passos fica aqui na MG 50, próximo a Furnas. Furnas. Então começou a trabalhar cedo. cedo, aos 10 anos de idade, e boy na Pernambucana, Casas Pernambucana. Depois, aos 16 anos, bancário. Como bancário, depois do tiro de guerra, naquele tempo, e não sei se ainda alguma cidade do interior tem o tiro de guerra, fui para Goiás, Anápolis, Quirinópolis, pelo Banco de Crédito Real, onde eu entrei aos 16 anos, e onde fiquei 25 anos. De Anápolis para Goiânia, já na inspetoria do banco, ao tempo de Brasília. Isso aí era a época que Brasília estava iniciando. Iniciando. Eu fui em 62, mas estive em Brasília em 58. Antes, por ocasião da inauguração. O senhor acompanhou de perto ali a efervescência, tudo. Os candangos. E o sofrimento dos candangos, né? E o sofrimento dos candangos. Aquilo um negócio muito... Uma lição de vida, né? O tempo do Auro de Moura Andrade, senador. Construindo a capital e vivendo capital. Naquelas tendas, né? Aquelas tendas. Ranieri Maziri, presidente da Câmara, né? O Crédito Real foi por causa do Juscelino. E o Crédito Real tinha muito orgulho em dizer naquela época, chegamos ao Planalto antes de Brasília. Então, naquele comecinho mesmo, né? Eu estava por lá, fazendo umas peladinhas lá na rua ainda, né? Longe de casa, longe de tudo, né? Mas um aprendizado extraordinário. De Goiânia, Brasília, Goiânia, Juiz de Fora. Juiz de Fora ainda como bancário? Sim, porque é a matriz do banco, né? Crédito Real. Então, eu fui para a matriz do banco. E de lá para Belo Horizonte em 1968. Antes disso, já conheci Belo Horizonte. Anos de chumbo, então, você chegou em Belo Horizonte? Naquela época. Naquela época. 68. Naquela época, né? Então, Belo Horizonte eu conheci antes. Avenida Afonso Pena das Árvores, né? Os bondes, pegava ali em frente à igreja de São José, né? Subia Afonso Pena e disse que vinha subindo a Grão-Mogol até também. Frente da igreja do Carmo ou também, então né? ia à igreja dos Capuchinhos, né? Lá na Pompeia. Sim. Enfim, aquele Belo Horizonte de poesia, né? A cidade parava ali na ABC. Então o senhor foi escrever uma história de Belo Horizonte, de lá para cá. Mudou muito, né? Mudou muito. E de 68 para cá, então, residindo, né? Uma cidade extraordinária, uma cidade que, claro, é de todos os mineiros, mas eu me considero muito minha também. Então, o senhor estudou advocacia aqui em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Na UFMG? UFMG. Tempo, professor Oswaldo Pataro, Washington Peluso Albino, Wilson Mello, professor Salve, ministro, né? Ministro Salve, enfim, Ariosvaldo Campos Pires, uma turma extraordinária, né? E foi lá que eu me tornei advogado. Né? E se considera um advogado por vocação? Ou por... Apaixonado pela defesa da justiça? Ou por circunstâncias. Eu fui fazer... Foi por opção, Por que foi? Foi por opção ou uma circunstância que aconteceu? Na verdade, eu fui fazer o vestibular para o curso integrado da antiga católica, né? Economia, contabilidade e administração. Fomos ver meu irmão, Tadeu, ele passou. E eu tomei bomba. Eu fiquei em matemática, não consegui resolver os logaritmos, aquelas confusões todas. Aí fez para direito? Para direito. E foi o que aconteceu, talvez... E ao longo do curso não se arrependeu? Foi o que talvez tenha acontecido de melhor para mim.
Não vou dizer que eu tenha errado se fizesse aqueles cursos, não, mas foi muito melhor ter feito de direito. Ter feito direito. Só que o meu direito, e eu digo até hoje, é o meu direito de ciência. Eu acho que o direito hoje, ele ficou muito... Hoje faz-se lei na hora da sentença, às vezes, né? Claro, com exceções negativas e poucas, felizmente, né? Mas o direito ciência realmente foi o que aconteceu de bom na minha vida profissional. Muito bom mesmo. E, doutor... Cheguei a fazer o doutorado, né? Também na Federal, só não fiz defesa de tese porque não tinha condição, trabalhava, casado, né? Minha esposa, Margarida, os 2 filhos, já tinha, Paulo e Eliane, hoje tem um neto, Caio, né? A nora também, Andréia. Mas naquele tempo já não dava mais para defender a tese, né? Então eu tive que deixar o doutorado. Agora, doutor Evandro, antes da gente voltar e aprofundar algumas questões jurídicas aqui na área do direito e da justiça, né? Pois não. O senhor tem também assim, uma grande passagem pela vida pública, né? Começou, Frei Gilvander, com o doutor Hélio Garcia, né? Eu deixei a contadoria do Banco Crédito Real e fui com o doutor Hélio para a Minas Caixa antiga, né? Na Minas Caixa eu cheguei ao cargo de diretor financeiro, doutor Hélio presidente. Depois fui diretor do Conselho de Política Financeira, era o órgão do Estado que congregava os bancos estaduais. BDMG, Minas Caixa, Crédito Real e Benj. Muita responsabilidade, hein? Foi um aprendizado importante, uma área importante, porque naquela época, na época de BNH, aquilo era uma complicação. E não tinha o computador, né, Frei? Então a coisa era na maquininha de somar e tal, mas foi bom, mais uma experiência. Depois disso, fui com o doutor Hélio para a prefeitura. Quando o doutor Hélio Garcia se tornou prefeito, aí você se tornou secretário? Doutor Tancredo, governador do estado, ele... Doutor Hélio Garcia, prefeito, e eu fui secretário da Fazenda de Belo Horizonte. Municipal. Depois, quando o doutor Hélio foi para o Estado, o doutor Tancredo para a presidência da República, né? Infelizmente aconteceu tudo aquilo que nós sabemos, e eu fiquei secretário da Fazenda do Estado, no primeiro governo, e depois secretário da Casa Civil no segundo governo. No segundo governo do Hélio Garcia. Doutor Hélio Garcia sempre. Eu só trabalhei com ele uma vida de convivência e trabalho de mais de 30 anos. Quase 40. Então, só no executivo aí, municipal, estadual, no mínimo 12 anos, né? De 83 a 94. Doutor Evandro, pois não. É claro que é muita coisa, mas se puder destacar, assim, quais os principais desafios que o senhor ajudou tanto o prefeito como o governador a enfrentar e algumas conquistas que você traz na memória e no coração? Ô Frei, tudo foi bom. O Estado foi bom, né? O Conselho de Política Financeira foi bom, Minas Caixa, então, foi ótimo. Mas uma experiência muito importante, que eu gosto de lembrar, foi na Prefeitura de Belo Horizonte, né? Foi na Prefeitura de Belo Horizonte como secretário. Secretário da Fazenda Municipal. E ainda, não tinha dívida, mas não tinha muito dinheiro. E naquele ano, 1983, janeiro de 1983, de 5 da tarde até de 17 às 19 horas, morreram 103 pessoas no Arruda, em 2 horas. Aqui dentro da cidade. Qual o dia de janeiro? 1º de janeiro. 1º de janeiro de 1983. Em 2 horas morreram 103 pessoas, aqui mais ou menos da altura da Católica até ali no Boulevard. Então, como diz a minha amiga, Santa Maria do Suaçuí. Santa Maria do Suaçuí mesmo. Morreram 103 pessoas. Nossa. Aí, doutor Tancredo assume o governo, logo em seguida, mês de abril, me parece, era na época, e doutor Hélio vai para a prefeitura. Então, 2 frases o doutor Tancredo deixou no discurso de posse dele, né, que ficaram gravadas. O segundo nome de Minas é liberdade. Ou liberdade é o segundo nome de Minas. Que foi um grito, né, que precisava ser dado na época, claro. Né? E segundo, que o Arrudas não será mais assassino de ninguém. E o doutor Hélio Garcia levou essa missão, de não deixar o Arruda matar mais ninguém. E aí veio, então, acabaram as enchentes, foi uma série de obras do Arrudas. Podemos dizer assim, para domar o Arruda? Para domar o Arruda. Ou conviver com o Arruda? Domar. Porque a convivência era difícil, ela era muito forte. Na hora que a água vinha, levava tudo. Então, nesse trabalho, eu estava lá, buscando dinheiro que não tinha, né? Trabalhando na área financeira. E a segunda questão também apaixonante que eu gravei é que Belo Horizonte gastou 18 anos para construir o primeiro túnel da Lagoinha. Dr. Hélio Garcia, em 18 meses, fez 2 túneis.
Belo Horizonte fez o primeiro em 18 anos, o Dr. Hélio fez 2 em 18 meses. E se não tivesse feito aquilo, Frei, se não tivesse encontrado, transposto a linha férrea, etc., a cidade estaria parada lá no conjunto do EPI, de lá, e estaria parada na rodoviária de cá. Então essas duas obras, Arrudas e Túneis da Lagoinha, pelo trabalho que deu, para as confusões, ficou gravado. Mas foi tudo bom. Eu já ouvi dizer, gostaria que você me confirmasse, que você ajudou também muito na montagem da infraestrutura do Ministério Público em Belo Horizonte? Não, ali foi mais uma preocupação, sobretudo do Dr. Hélio, com relação ao Ministério Público. Né? Uma entidade sempre... Dr. Hélio Garcia. Garcia, sempre Dr. Hélio Garcia, Dr. Hélio Garcia. É uma entidade que precisa ser valorizada. Finalmente, é um dos resguardos que se tem, né, como de proteção. E o Dr. Hélio, então, disse o seguinte um dia para mim, né? Evandro, vá ao Ministério Público para resolver, para nós resolvermos, né? Evidentemente que a solução é, em última instância, do governador, né? O que o Ministério Público precisar, porque o Ministério Público tem que sair de onde ele está. Então foi bom, um trabalho bom. Não deu para fazer algumas mexidas. E no desempenho dessas funções públicas aí na área do Executivo, você já recebeu vários convites para se candidatar a algum cargo eletivo? Tive a oportunidade. Aceitou? Não. Por quê? Questão de perfil. Porque eu acho que o legislador, ele é tribuna, é bom, tribuna, poder falar e pregar. E o sacerdote, então, é que tem... que sabe valorizar a tribuna, claro, ensinando, né, o Evangelho. Mas eu acho o legislador, ele muito dependente. Ele depende demais temos que votar, temos que resolver, e eu acho isso, eu prefiro mais o campo, sabe, Frei? Você é mais pragmático. Temos que resolver, vamos trabalhar. Quer dizer, o Arrudas está matando, não vai matar mais. Vamos montar a infraestrutura para resolver os acabou, problemas. Não vai né? matar mais e acabou, e pronto, né? E chegou aqui, conta-se, né? Já faleceu, uma pessoa até que eu gostava muito dele, o velho Carone, né? Que foi prefeito de Belo Horizonte. Tem que abrir Afonso Pena, tem que derrubar todas as árvores, né? E se não tivesse derrubado todas as árvores, ninguém passava na Afonso Pena hoje, né? E ele veio e foi, derrubou as árvores e foi uma briga sem tamanho. Mas imagino. São soluções, né, Frei? Imagino. E depois dessa vasta participação na vida pública, você vem ultimamente se dedicando na vida privada, à advocacia? Advocacia. Sobrevivência, né? Quais áreas? Frei, preferencialmente, né, civil, tributário e comercial. Preferencialmente. Para uma eventual emergência, tem 1 ou 2 ou 3 casos, trabalhista e criminal. Só na emergência. Mas preferencialmente civil, comercial, trabalhista, né? Desculpa, comercial, civil e tributário, né? Porque a coisa hoje, Freire, ficou muito especializada, né? Muito especializada. Então, tem um amigo meu que conta uma história muito interessante sobre a especialização, que ele estava com um problema muito sério no dedo, né? No indicador. Esse era o antigo motorista do Banco Crédito Real, meu colega, e que era o cunhado dele, isso é um devaneio, né? E ele foi ao médico, o médico falou que não podia olhar o caso dele. Ele falou, mas como? Você não cuida desse dedo da mão? Ele falou, mas é da mão direita, você está com... o que tá estragado é o seu dedo da mão esquerda. Por que eu lembro isso às vezes? É pela especialização que se dá as coisas, né? A coisa vai ficando muito... Né? Claro que veio a globalização, e essa especialização hoje ela não pode ser tão, digamos assim, dirigida. Mas às vezes, e no direito acontece, há muita especialização. Ok, doutor Evandro, a prosa está boa, mas nós vamos a um pequeno intervalo, nós vamos continuar essa prosa daqui a pouquinho. Com muito prazer. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, prazer. na TV Comunitária de Belo Horizonte, entrevistando o doutor Evandro de Pádua Abreu, que é advogado, com uma vasta participação na vida pública em Belo Horizonte. E daqui a pouquinho nós vamos retomar, e aí eu vou provocar o doutor Evandro sobre várias questões na área do direito e da justiça aqui. Fique aí e voltamos já já.
Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Desde já, obrigadão pela audiência, obrigadão pela atenção. Hoje nós estamos entrevistando aqui no Palavra Ética o Dr. Evandro de Pádua Abreu, que é advogado e com uma vasta participação na vida pública em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Doutor Evandro, é muita coisa. Como nós temos que priorizar aqui a conversa, nós esperamos poder trazer você em outra oportunidade aqui para a gente conversar outros assuntos, né? Muita alegria. Mas, ultimamente, saiu um artigo seu no jornal O Tempo sobre a questão do massacre e do despejo forçado que aconteceu no Pinheirinho, lá em São José dos Campos, em São Paulo. São José dos Campos, então, assim, como para o senhor, para mim, para toda a sociedade brasileira, que foi uma comoção, uma indignação sem tamanho, né? E o fato concreto, para quem, refrescando um pouco a memória aqui, né? Dia 21 de janeiro, o último, né? Mais de 2.000 famílias que estavam acampadas há mais de 8 anos, lá no município, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, né? Mais de 2.000 policiais, cumprindo uma ordem uma liminar de reintegração de posse profundamente suspeita, né? Assim, provocou um grande massacre, passou os tratores em cima, e o povo foi expulso, né? E há indícios de pessoas desaparecidas, pessoas que foram assassinadas e corpos escondidos. Há, inclusive, denúncias de entidades de direitos humanos, de policiais que teriam feito, inclusive, estupros, né? Doutor Evandro, primeiro, como é que você recebeu aquela notícia e por que você resolveu publicar, né, dizendo mais ou menos, depois da desocupação até o povo se tornou entulho, né? Até o povo virou entulho. Eu acho que, em primeiro lugar, é o mínimo de sensibilidade que a gente precisa ter para aqueles que estão precisando de apoio. Então, digamos assim, uma preocupação natural. O que me chamou a atenção? Até porque o que aconteceu lá pode acontecer em qualquer estado do Brasil, né? Qualquer estado, qualquer lugar. Tem tudo lugar, a ver conosco, né? Tudo a ver conosco e muitas vezes é um haver que a gente não enxerga, né? Não quer enxergar. Então, duas questões básicas me chamaram a atenção ali que me fez, então, escrever aquelas minhas colocações. Primeiro, um posicionamento, uma notícia dada pelo deputado Protógenos, né? Ex-policial federal, sim, e a palavra é dele como deputado federal, sim, que aquilo era uma terra que pertencia a uma família alemã,
que em 1969 foi assassinada, que não deixou herdeiros, consequentemente deixou as terras para o Estado, e que teriam essas terras ido parar na mão da Selecta do Najinarras. Mais de 1 milhão de metros quadrados, né? Quadrados. Então, essa terra seria... Najinarras é aquele... É o próprio. É o próprio mega especulador. Das finanças, né? O próprio das finanças, né? Então, isso me chamou a atenção. Se era a terra do Estado, por que que vem uma empresa privada, mesmo que tenha um título de propriedade, ficar com essa terra, né? E a segunda questão foi porque Pinheirinho tinha cerca de 6 mil habitantes. São Paulo, o estado mais rico, né, do Brasil, uma arrecadação que o ano passado deve ter chegado aí a 104 bilhões. Então Pinheirinho tinha 6 mil habitantes. São Paulo tem, entre os seus 645 municípios, 195, 30% com menos de 6 mil habitantes. E o menor município de São Paulo, Borá, tem 805 habitantes. Quer dizer, então devastou 30% dos municípios, uma população equivalente a 30% dos municípios. O raciocínio foi o seguinte, se Pinheirinho tem 6 mil habitantes, e se São Paulo tem 195 municípios com essa população, e se tem um município, que é Borá, com 805 habitantes só, Pinheirinho deveria ter recebido do governo o mesmo tratamento de todos os municípios. Até porque São José dos Campos, com 630 mil habitantes, 630 mil, parece que é a quarta população do estado, uma arrecadação extraordinária. E depois com um agravante, que as informações que parece que a empresa aí do tal do Najinarras parece estar devendo mais de 16 milhões de reais em IPTU. IPTU, nem paga IPTU. Mas São José dos Campos recebe fundo de participação do município. Recebe do governo federal com aquela renda extraordinária. Então eu, vendo esse conjunto de coisas, eu falei, mas será que tinha que ser dado esse tratamento a Pinheirinho? Aí vem a caneta, né, e diz, é porque está na Constituição que deve ser respeitado o direito de propriedade. E quem está falando que não deve ser respeitado? O direito pois é, mas absoluto? É só de quem nasceu proprietário, de quem teve condição de ser proprietário, ou de quem precisa ser proprietário, para viver com o mínimo de dignidade. E a função da propriedade, a função social da propriedade? É a função social da propriedade, né? E eu cito também o caso de Minas Gerais, quanto à questão de população, que às vezes isso não é muito olhado, Frei. Minas Gerais tem 853 municípios. Cerca de 312 municípios, 37% dos municípios de Minas Gerais têm menos de 6 mil habitantes. Aí é para demonstrar a grandeza, embora uma grandeza, digamos assim, quantitativa, de Pinheirinho. Pinheirinho era importante. Ele podia e deveria ser tratado como um município que recebe o fundo de participação. Já não vou falar nem na renda local, porque se nós formos a esses e muitos pequenos municípios, o que acontece? Nós temos o banco instalado, temos o dentista, temos o advogado, todo mundo lá. Vai ver o IPTU que ele paga, desse tamanho. Porque quem está sustentando é o fundo de participação dos municípios. Né? Então vem alguém e diz assim, não, mas não pode o poder público sustentar esse pessoal. Mas está sustentando o dono da mansão. Exatamente. Por que está sustentando o dono da mansão? Porque não cobra IPTU, como deveria cobrar. Exatamente. Então é esse dinheiro que está mantendo a infraestrutura das cidades, né, sem cobrar. Isso aí não precisamos nem entrar nisso, não. É só mandar fazer uma pesquisa aí. Então o que está faltando é isso, essa repartição. Daí a inspiração, a intenção, aliás, não é bem a inspiração, de escrever aquilo. Para dizer, olha, vamos com jeito, né, vamos com mais calma, porque tem caminhos. Né, tem caminhos. Inclusive a presidenta Dilma classificou aquela despejo forçado lá como uma barbárie, né? Barbárie. Ela falou que aquilo foi uma barbárie, e foi uma barbárie. E eu me refiro, sabe, no efeito, às vezes, imoral da bomba de efeito moral, uma situação dessa quando está colocando fora gente de terra que, segundo disse lá o deputado, pertence ao Estado, né? Doutor Evandro, o Patrus Ananias, né, ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro, ele também escreveu um pequeno artigo dizendo assim, ó, Pinheirinho manda um alerta para nós em Minas. Você concorda?
Plenamente, Frei. E eu colocaria, né, e aliás, com os meus respeitos ao Patrus, né, grande ex-prefeito de Belo Horizonte, ministro, etc. Enfim, uma figura extraordinária. Eu concordo sobretudo num ponto: está faltando lei. Está faltando alguma coisa na lei que tire, Frei, do poder de um juiz e, eventualmente, de um tribunal, o direito de decidir, como decidiram Pinheirinho, o destino das pessoas, né? Provocando daí, não se sabe o que vai ser provocado. Então está faltando alguma coisa na lei. Doutor Evandro, lá sim, inclusive eu estou planejando para em breve visitar lá, porque eu acho que a gente tem o dever de ser solidário, porque aquilo lá mexeu com o Pinheirinho e mexeu conosco. Com certeza. Mas, por exemplo, eu acompanhei uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde um defensor público, né, que está acompanhando o caso do Pinheirinho, e ele falou, olha, há 8 anos atrás, um juiz negou uma liminar de reintegração de posse no caso do Pinheirinho. Ora, 8 anos depois, uma juíza, sem ser provocada, sem fatos novos, concedeu uma liminar. Depois de reintegração, né? Depois, na vara pública, a defensoria tinha conquistado uma liminar que proibia a demolição das moradias, né? Depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo designou um juiz para acompanhar a operação lá, um juiz que não era a juíza que deu a liminar de reintegração de posse. E quando chegou o defensor público, né, com a liminar da Justiça Federal, o comandante da PM não aceitou. Diz, ó, quiser entregar, vai entregar para aquele que está no helicóptero lá. Teve que voltar para buscar um oficial de justiça, que eu só recebo de oficial de justiça. Chegou, em vez de entregar para o comandante, o oficial entregou para o juiz. O defensor falou, não, você tem que entregar para o comandante da PM, que estava comandando a operação, né, aquela barbaridade toda. O comandante trêmulo e o juiz, escreva aí. Mandou o comandante escrever. Eu não vou cumprir essa decisão. Quer dizer, um imbróglio e um desrespeito muito grande à legalidade, à questão jurídica. A palavra é exatamente essa, foi imbróglio. Despachos singulares estão resolvendo a questão. Ou seja, resolve-se o caso de 6 mil pessoas de Pinheirinhos, assim como se resolve uma desocupação de um lote de 300 metros. Como se fosse uma questão É a mesma coisa, privada. Não tem diferença. Um lote vago de 300 metros não tem diferença com 2, 3 mil moradias de 6 mil pessoas. Está faltando lei. Nós temos os congressistas em número maior de 500, temos uma presidente que demonstra sensibilidade, como foi o caso do ministro Patrus, né, que veio a público para dizer, e ele falou também na condição dele de ex-ministro, né? Então está faltando, isso tem que ser organizado. E aí é que entra Minas Gerais, e aí é que entra Goiás, e aí é que entra Pernambuco, e é que entra o Rio Grande do Sul. E as autoridades nossas têm que observar o que aconteceu lá, né? E rápido. E rápido para não acontecer de novo. É a minha visão, sabe, Frei? Minha visão de criar normas que deem dignidade ao processo dessa espécie. Ok, doutor Evandro, o tempo voa. Muito obrigado por essa entrevista aqui. Hoje aqui no Palavra Ética nós entrevistamos o doutor Evandro de Pádua Abreu, que é advogado, né? E lembrando também que a programação da TV CBH está disponibilizada via internet através do site www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br. Ou você pode acompanhar também, assistir via internet, computador, né, os nossos programas que já estão disponibilizados no YouTube e estão no site palavraetica.blogspot.com. Comunique-se conosco através do e-mail palavraetica@gmail.com. A você, telespectador, obrigadão de coração pela atenção, a direção aqui da TV Comunitária, obrigadão, os funcionários, e até o próximo programa, com a graça de Deus.